Olá, tudo bem? Estamos aqui para juntos termos nossa aula de redação. Espero que você tenha gostado da preparação de uma limonada logo no início da aula. Isto porque nós só temos uma limonada quando juntamos três ingredientes principais: limão, o açúcar e a água. E quando isso vira um conjunto, um sistema, porque as partes isoladas não constituem uma limonada. Vamos então iniciar nossa aula hoje sobre dissertação. Como preparar uma dissertação? Para isso, precisamos, a princípio, entender que a palavra dissertação é composta de um prefixo de, referindo-se a dois, mais a palavra asserto, que quer dizer afirmação, tese ou uma premissa, mais a palavra ação, que é um ato ou uma atitude. Portanto, uma dissertação é a atitude de afirmar duas premissas. Muito bem, veja só. Dissertação, ato de tecer dois acertos ou duas premissas. Temos aí um exemplo de silogismo, como as mulheres são seres difíceis de se entender. Claro que as mulheres diriam a mesma coisa com relação aos homens, mas observe, Maria é mulher, logo não é fácil entender Maria. Nós temos aqui uma premissa maior, mais ampla, dizendo que as mulheres são seres difíceis de entender. Em seguida, temos uma premissa menor: Maria é mulher. E uma conclusão de que, logo, não é fácil entender Maria. Observe, as partes de uma dissertação, assim como no caso da limonada, nós precisávamos de três ingredientes fundamentais para que ela ficasse saborosa. Uma dissertação também é composta de três partes fundamentais. Dentre elas, a introdução, que é o acerto, a declaração, a tese, a nossa ideia-mãe, o nosso posicionamento inicial, a afirmação que pretendemos defender no decorrer de todo o texto. Em seguida, temos o desenvolvimento, que é essa concatenação de ideias, é uma argumentação, a exemplificação, a apresentação da prova e a refutação de ideias opostas à nossa ideia-mãe. E, finalmente, a conclusão, onde peroramos e fazemos as nossas considerações finais, retomando o assunto, reafirmando a tese, apresentando a menção do resultado lógico a que levam os passos elencados no corpo do texto. Muito bem. Então, veja, eu gostaria de explicar para você que há uma dica, uma técnica interessante de como produzirmos a nossa tese no caminho de introdução da dissertação. Lembre-se das aulas de inglês de alguns anos atrás, quando o aluno era orientado a dar respostas completas para as perguntas que eram feitas. No caso, quando se tinha Does the cat like to drink cold milk? O gato gosta de beber leite frio? A resposta tinha que ser completa. Sim, o gato gosta de beber leite frio. Então, para a nossa introdução, gostaria de exemplificar a utilização desta técnica do será que. Por exemplo, se tivéssemos o tema menores de rua, nós poderíamos perguntar: será que existem menores de idade que moram nas ruas das grandes cidades? Em seguida, poderíamos fazer outras perguntas hipotéticas, como, por exemplo, será que isto é um problema?
Será que o compromisso para solucionar esse problema é de responsabilidade única do governo? Será que os pais são corresponsáveis na solução deste problema? E será que é possível resolver este problema? Se, em sua opinião, você estabelece esta premissa, veja, será que é grande o número de menores de idade que moram nas ruas das grandes cidades? Então, nós poderíamos estabelecer uma resposta completa a esta pergunta hipotética. Se você acha que sim, se esta é a sua intenção de defesa no decorrer da redação, você responderia de forma afirmativa. Logo de início, é grande o número de menores de idade que moram nas ruas das grandes cidades brasileiras. Note, transformamos o ponto de interrogação de nossa pergunta hipotética em um ponto final. Então, observe, uma segunda pergunta hipotética: será que compete ao governo federal providenciar soluções cabíveis para a retirada dessas crianças que achamalotam os semáforos de todas as capitais do país, livrando-as da condição de risco em que se encontram, bem como da provável marginalidade iminente que se lhes afigura? Se você entende que sim, sua resposta é afirmativa para esta pergunta hipotética. Então, você teria: é grande o número de menores de idade que moram nas ruas das cidades brasileiras. Compete ao governo federal providenciar soluções cabíveis para a retirada dessas crianças que achamalotam os semáforos de todas as capitais do país, livrando-as da condição de risco em que se encontram, bem como da provável marginalidade iminente que se lhes afigura. Entenderam? Transformamos nossa pergunta hipotética em uma resposta declarativa. Portanto, teríamos assim a nossa construção. Será que é grande o número? Sim. Não mencionamos o sim, apenas o respondemos em nossa mente e estabelecemos a tese, que é grande o número de menores de idade que moram e assim por diante. Observe, por exemplo, se nós, em nossa opinião, pretendemos, pensamos diferente, pretendemos defender o oposto, então diríamos que é grande o número de menores de idade que moram nas ruas das cidades brasileiras. No entanto, não compete apenas ao governo federal providenciar soluções cabíveis para a retirada destas crianças que achamalotam os semáforos de todas as capitais do país, livrando-as da condição de risco em que se encontram, bem como da provável marginalidade iminente que se lhes afigura, mas também dos pais e de toda a sociedade. Observe, você estabeleceu uma declaração a partir de perguntas hipotéticas. Por exemplo, se o assunto, ao invés de menores de rua, se nós tivéssemos o assunto de saúde pública, então você estabeleceria esta pergunta hipotética para confirmar ou estabelecer uma tese. Será que a saúde pública do Brasil é precária em comparação à das seguradoras privadas? Se você entende que sim, então sua tese se estabelece pela retirada do ponto de interrogação desta pergunta hipotética que encerre sua opinião, colocando-a numa declaração afirmativa. Observe. A saúde pública no Brasil é precária em comparação às seguradoras privadas. No entanto, se você pretende defender o oposto, então sua construção se estabelece na negativa. A saúde pública no Brasil não é precária em comparação à das seguradoras privadas. E aqui você poderá estabelecer um link depois para o desenvolvimento, em que você pode, há uma bifurcação de ideias aqui, que você pode muito bem estar defendendo a ideia de que as seguradoras privadas também estão sucateadas, também são precárias, ou você pretende mostrar que não, que ambas, quer a saúde pública como a saúde de rede privada, estão muito bem aparadas. Portanto, veja, podemos estabelecer aqui um novo tema. Por exemplo, o crescimento populacional. Ao se ter a informação de que até 1830
a população mundial não assumia números alarmantes como os de hoje, nós teríamos os dados de que em 1830 o planeta alcançou o seu primeiro bilhão de habitantes. 100 anos depois, dobrou. 1960, portanto, 30 anos depois, o planeta tinha 3 bilhões de habitantes. Para 1980, 4. 1990, 5 bilhões. 1998, 8 anos depois, 6 bilhões. No ano 2020, temos as estatísticas apontando para 8 bilhões de habitantes. E as estimativas para o ano 2025 apontam para um total de 12 bilhões de habitantes. Então, a pergunta é imediata: será que o crescimento populacional a partir do século XIX conduzirá ao esgotamento das reservas ecológicas do planeta? Com esta pergunta hipotética, você estabelece a sua declaração inicial pela afirmação ou negação. Se você entende e pretende defender que sim, sua tese será: o crescimento populacional a partir do século XIX conduzirá ao esgotamento das reservas ecológicas do planeta. Substituímos o ponto de interrogação pelo ponto final. Muito bem. Uma outra pergunta hipotética para este assunto seria: será que, diante das circunstâncias provocadas pelo crescimento populacional, mentes ditatoriais podem advogar a necessidade de sua redução por meio de holocaustos epidêmicos, bélicos, de envenenamento ou motivados pela privação de suprimentos alimentícios? Se você entende que sim, que esta condição pode facilitar, promover o surgimento de ditaduras, então sua resposta ou sua escrita vai diretamente nesta declaração. Diante das circunstâncias provocadas pelo crescimento populacional, mentes ditatoriais bem podem advogar a necessidade de sua redução por meio de holocaustos epidêmicos, bélicos, de envenenamento ou motivados pela privação de suprimentos alimentícios. Portanto, sua introdução se estabeleceria pela tese: o crescimento populacional desenfreado a partir do século XIX e uma distribuição não equitativa da produção mundial poderiam projetar um esgotamento ecológico, alimentício, que conduziriam a humanidade ao reino do colapso, na mesma linha que sugerida por Malthus. Repare, Malthus foi um pensador do passado que estabeleceu e percebeu que o crescimento populacional tomava dimensões de progressão geométrica, ou seja, ele crescia em razão multiplicado por. Então, um determinado contingente vezes uma razão, vezes uma razão, vezes uma razão. Isso traz um crescimento exponencial do número de habitantes, do número de pessoas no planeta. E, por contrapartida, ele apresentava que o aumento da produtividade de alimentos ocorria numa progressão aritmética e não geométrica como populacional. Portanto, um crescimento aritmético seria na soma de uma razão, um determinado número, mais uma razão, mais uma razão, mais uma razão. E isto em pouco tempo redundaria num colapso total, numa discrepância absoluta entre o número de pessoas e a quantidade de alimento para estas pessoas. No entanto, observe, Malthus não considerou, claro, não podia pensar nisso, que o desenvolvimento tecnológico multiplicaria exponencialmente também a produção de alimentos. Então você poderia pensar, mas e a fome mundial? É em detrimento da falta de produção? Com certeza não. Ela deve ser fruto da má distribuição destes alimentos. Então observe no prosseguimento. Teríamos o seguinte, teríamos uma premissa, a nossa afirmativa, a nossa declaração, em que afirmaríamos que o crescimento populacional, e na continuação teríamos,
diante das circunstâncias provocadas pelo crescimento populacional, repare, agora estamos afirmando a pergunta hipotética, mentes ditatoriais bem se agradariam de advogar a necessidade de sua redução por meio de holocaustos epidêmicos, bélicos, de envenenamento ou motivados pela privação de suprimentos alimentícios, ainda que, como sempre demonstrado pela história, com aparência de benfeitores. Claro, esta é uma posição, mas você pode pensar diferente e deseja defender uma ideia diferente. Então, para a pergunta, será que? Você estabeleceria uma declaração negativa. Você diria: assim como Malthus equivocou-se em sua teoria porque não previu o desenvolvimento tecnológico que potencializou a produção, o crescimento populacional, que tem tido lugar desde o século XIX, será contornado sem esgotar as reservas ecológicas do planeta. Repare, mesmo diante das circunstâncias projetadas por esse superpovoamento, a sociedade atual já está bem madura para opor-se às possíveis mentes ditatoriais que advoguem a necessidade de redução populacional por meio de holocaustos epidêmicos, bélicos, de envenenamento ou motivados pela privação de suprimentos alimentícios. Repare, você estabelece a tese e vai então declarar sua opinião, sua ideia-mãe, a qual será defendida no corpo, no desenvolvimento de sua redação. Aqui não vai ser considerada as causas, consequências, suas razões. Aqui você estabelece apenas a sua ideia-mãe, a sua tese. A tese, tendo sido elaborada, você então vai partir daí para o desenvolvimento da argumentação que vai fundamentar racionalmente as bases que darão sustentáculo à sua tese proposta. Você gostou das dicas? Muito bem. Não perca então sua próxima aula, em que desenvolveremos juntos o corpo argumentativo da dissertação. Um prazer enorme ver vocês. Até logo, até a próxima aula. Tudo de bom.